nome é Flávia La Sálvia e eu vou falar sobre o trabalho Análise da má qualidade de vida e distúrbios de sono de cuidadores de idosos com doenças neurológicas. Os autores são Flávia La Sálvia, Edielson Oliveira, Manuela Gouveia, Maria Tereza e Vanessa Alves, da Faculdade Facutu, em Olinda, Pernambuco. Então, temos visto que no cenário atual há uma diminuição da taxa de mortalidade por doenças infecto-contagiosas em idosos. Contudo, há um aumento nas doenças crônicas degenerativas, fazendo com que esses idosos eles acabem dependendo de cuidadores para poder exercer as suas atividades de vida diária. E aí esses cuidadores acabam exercendo uma demanda muito grande de esforço físico, mental e até psicológicos. Visando isso, o objetivo desse estudo é analisar a qualidade de vida e de sono em cuidadores de idosos com doenças neurológicas. A metodologia utilizada foi um estudo observacional. Utilizamos uma amostra de 20 cuidadores. E os critérios de inclusão foram os cuidadores com mais de 3 meses, né, cuidando desses idosos, de ambos os sexos, e o critério de exclusão foi justamente cuidadores que não cuidassem de idosos com doenças neurológicas e que tivessem menos de 3 meses de trabalho. Utilizamos também os questionários socioclínico demográfico, o SF-36, que ele vai analisar a qualidade de vida desses cuidadores, e o índice de Pittsburgh, que esse vai analisar a qualidade de sono desses cuidadores. E obtivemos os resultados de 80% desses 20 cuidadores eram do sexo feminino, e a maioria delas tinham a idade acima de 40 anos. Quanto à qualidade de vida, a menor média foi para a dimensão da saúde mental desses cuidadores, 4,9. E a maior foi para a capacidade funcional, em torno de 82,8. Já em relação à qualidade de sono, nenhum participante teve boa qualidade. Teve 52,3% de qualidade de sono ruim e 47,7% tiveram prejuízo na qualidade do seu sono. Então, podemos concluir que os participantes tiveram prejuízo muito grande na qualidade de vida e que nenhum participante teve uma boa qualidade de sono. O que é que a gente recomenda? Que faça mais estudos a respeito dessa problemática, né, para os cuidadores terem uma melhor orientação e saber como lidar para ter uma melhor solução, né, e solucionar essa problemática desse estudo. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Antônia Aline. Apresentarei o trabalho intitulado O uso de canabinoides no tratamento da doença de Parkinson, realizado por Antônia Aline Rocha de Souza, Silvio Regis Fontinelli e Maria Alana Rocha de Souza. Introduzindo acerca do assunto, a doença de Parkinson é uma patologia neurodegenerativa que provoca demência e alterações cognitivas comportamentais, em que o indivíduo ele vai apresentar, né, alterações no sistema nervoso, principalmente nessas duas porções, o sistema cognitivo e o comportamental do indivíduo. Estudos realizados com os canabinoides, substâncias derivadas da cannabis sativa, apresentam evidências que indicam o poder de ações neurológicas da planta, provocando uma melhora no quadro sintomático da doença de Parkinson, em que o nosso objetivo foi evidenciar a utilização de canabinoides por portadores da doença de Parkinson, tendo como método uma revisão integrativa de caráter exploratório, dependente das bases Lilacs, Medline e PubMed, sobre a colocação dos descritores canabinoides, doença de Parkinson e inovação, tendo como critérios de inclusão e exclusão os seguintes artigos completos nos idiomas português e inglês, com recorte temporal de 5 anos, que não se encontravam correspondentes dissertações, teses e artigos duplicados nas bases eletrônicas. Temos como resultados
130 artigos que foram encontrados, segundo os descritores, tendo em vista que 100 apresentaram-se dentro dos critérios e 6 foram encontrados como os que mais se encontravam de acordo com o tema delimitado. A literatura aponta que os derivados de canabinoides apresentam potencial terapêutico no tratamento da DP, e essas substâncias apresentam ainda um poder positivo contra os sintomas motores, como tremores e rigidez muscular, assim como alterações em sintomas não motores, como o sono e a ansiedade, principalmente nesses pacientes provocados pela doença de Parkinson. Porém, a utilização desse componente é restrita em alguns países, tendo em vista que a planta, né, a fonte da substância, a cannabis, é considerada uma droga. Todavia, a busca por medicamentos com base nos canabinoides dentre os portadores de DP tem aumentado vigorosamente. Então, a gente vê que tem aumentado a procura, né, a busca por medicamentos na base dessa planta, visto que também tem aumentado, correspondente a isso, o número de pesquisas acerca do tema. Concluímos, então, que é necessário que os estudos acerca desse componente se desenvolvam drasticamente para que a propensão de uma vida com mais qualidade para esses pacientes, visto que a utilização de canabinoides no tratamento da doença de Parkinson ainda é bastante discutida. Então, apesar do tabu, consideramos que os estudos sejam ainda mais realizados e efetivos acerca da doença de Parkinson em relação ao uso de canabinoides. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção de todos. E ok, muito obrigada. Oi, gente, meu nome é Miriam, eu sou acadêmica de enfermagem do 7º período do Instituto Educacional Santo Agostinho, aqui em Montes Claros, Minas Gerais, e meu trabalho, eu vou estar falando da atuação neurocerebral da cannabis em pacientes pós-acidente vascular cerebral. Trata-se de uma revisão de literatura, né, que a gente fez aí uma pesquisa nas bases de dados PubMed, né, para estar aí elaborando esse artigo. A introdução, a gente sabe hoje que o acidente vascular encefálico é quando o suprimento de sangue, né, sangue rico em oxigênio, é interrompido quando manda pro encéfalo do paciente, e aí ele vem a desenvolver, né, tem várias consequências após esse acontecimento na vida dele. Tem pacientes que perdem a capacidade de andar, tem pacientes que têm que fazer uma fisioterapia após esse evento. E pesquisas recentes estão indicando que o uso do canabidiol, que é o princípio ativo aí da maconha que a gente conhece, tem uma certa atuação que pode beneficiar esse paciente após esse evento. O objetivo desse trabalho, né, é descrever o que em específico esse princípio ativo aí pode estar causando aí no cérebro do paciente. O que o canabidiol é responsável por fazer que vai trazer benefício para esse indivíduo. Na metodologia, trata-se de uma revisão de literatura, né, com base em artigos que eu retirei do PubMed. A partir dos critérios de inclusão e exclusão, consegui selecionar 10 artigos que tratavam especificamente da atuação neurocerebral aí da cannabis no encéfalo no caso, como é uma área assim muito nova, uma inovação, não tem pesquisa em seres humanos. Então eu consegui abarcar aí testes que foram comprovados em laboratórios em camundongos, e a partir daí eles conseguiram traçar, né, o que de específico essa substância causa no cérebro de uma pessoa que foi induzida a um AVC, que no caso são os ratinhos.
nos resultados e discussões, né? A partir da análise aí desses artigos, eu pude concluir perceber, né, que até hoje não se tem ainda pesquisas realizadas em humanos a respeito desse tema. Foram só testes feitos em laboratório com animais, como ratos, camundongos e porcos. E aí, pela análise dos artigos que eu selecionei, eu pude perceber alguns pontos em comum sobre eles, que falava do que o canabidiol é capaz de fazer no encéfalo quando os ratinhos eram submetidos a uma hipóxia e isquemia, que é uma baixa de oxigênio no cérebro, simulando um AVC que acontece com aí o ser humano. E aí a gente pôde perceber, né, que a indução aí do canabidiol, a aplicação do canabidiol pós-evento, ele é capaz de causar o estresse oxidativo, a excitosidade e a inflamação no cérebro, ou seja, o canabidiol ele é responsável por estar prevenindo aí esses eventos. Concluindo, né, então é comprovado cientificamente que animais que foram submetidos aí à hipóxia e depois, consequentemente, administrado o canabidiol, eles vão ter sim resultados positivos em relação a um animalzinho que foi submetido à hipóxia e não teve a administração do canabidiol. E é uma área que está assim, em crescimento, a parte da pesquisa, porque nunca foram feitos testes ainda em seres humanos, mas comprovados em porcos e camundongos. E assim, creio eu que a expansão aí dessa área vai trazer muitos benefícios aí e modernização nos serviços nossos de saúde, como o tratamento de um indivíduo que sofreu um acidente vascular cerebral e ele precisa aí de uma reabilitação. E esse é meu trabalho, né? Fico muito feliz por ter sido aprovado e estar aqui apresentando para vocês. Olá, eu me chamo Fábia e irei apresentar o trabalho intitulado Estratégias Sustentáveis para a Concepção de uma Startup de Produtos para a Saúde, um relato de experiência. Este trabalho foi orientado pelo professor doutor Adler Antonini Neves de Lima. Então, as startups vêm ganhando um espaço significativo no cenário atual brasileiro, especialmente por trazer à tona soluções inovadoras que geram impacto socioeconômico e também ambiental. A capacidade de resolução das necessidades da sociedade ganha um novo arcabouço, digamos assim, que traz estratégias que proporcionam, antes de tudo, entrega de valor a partir de um produto ou serviço. Então, nesse contexto, a necessidade também de redicionamento do mercado também tem levado à valorização e inserção de alternativas inovadoras para alcançar resultados, de modo que os modelos de negócio atualmente das indústrias têm inclinado para um contexto mais verde, mais ecológico. Então, dessa forma, este trabalho tem por objetivo descrever os pontos aprimorados no processo de ideação de uma startup de insumos sustentáveis durante a experiência vivenciada em um campeonato nacional de startups universitárias, que foi o AVANT, assim chamado, promovido pela Distrito. Então, para isso, ferramentas que foram utilizadas durante o campeonato. Alguns pontos que foram utilizados nessas ferramentas são abordados aqui, e essas ferramentas são justamente o Canvas e o Canvas Proposition Value. Então, essas duas ferramentas contribuíram para a geração de brainstorm, possibilitando a definição de pontos importantes para idealização de uma empresa, como, por exemplo, a descrição do problema e solução, a proposta de valor, bem como vantagens, segmento de clientes
o diferencial frente ao que já existe no mercado e os riscos inerentes. Então, diante disso, montou-se a startup, idealizou-se a startup de insumos farmacêuticos, que foi denominada assim a Caju Inova, com potencial aplicação na área da saúde e impactos representativos nas diferentes esferas. A primeira, esfera ambiental, que por utilizar resíduos provenientes do bagaço do caju, que é potencialmente descartado no meio ambiente, então, por trazer de volta esse resíduo à cadeia produtiva, nós temos um impacto significativo contribuindo para o gerenciamento de resíduos. O outro ponto é o aspecto social, uma vez que, utilizando esse bagaço de caju, nós promovemos também a valorização da agricultura familiar e do bioma regional, e impacto também no aspecto econômico, por atribuir valor a esse resíduo e torná-lo possivelmente um produto rentável e potencialmente aplicado em diferentes esferas, né, por proporcionar a criação de diferentes produtos. Então, dessa forma, a experiência adquirida no contexto desse campeonato, Avante, proporcionou muito mais do que as ferramentas para o início e progresso do desenvolvimento de uma startup, mas também por promover o compartilhamento de diferentes ideias com outras empresas já consolidadas, e mentores também, até mesmo o compartilhamento de ideias com os outros universitários que tinham também suas startups, inseridos em diferentes contextos do Brasil, agregou maturidade e uma nova perspectiva para alavancar esta ideia. Muito obrigada.